A questão 11, ela traz as seguintes informações. Os pontos A, B, C e D, sendo que esse D está em função de x e y, são vértices de um losango. Então, observe que eles são vértices de um losango ABCD. Sobre esse losango, assinale o que for correto. Bom, o que é que eu pensei? Primeiro passo, eu resolvi fazer o desenho para ficar mais claro o entendimento da questão. Então, eu peguei aqui o plano cartesiano, x, y, aí eu marquei os pontos A, B e C. Como eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ligar A, B e C aqui para formar os lados? Porque eu não posso dizer que AC vai ser um lado, porque olha só, se eu ligasse AC para ser um lado, claramente esse lado aqui ia ser diferente desse. Então, no visual eu já percebo isso, que esse lado ia ser diferente desse. E lembrem-se que losango tem todos os lados iguais. O que diferencia um losango de um quadrado é que no losango todos os lados são iguais, mas nem todos os ângulos são iguais. Já no quadrado, todos os ângulos são iguais e todos os lados são iguais e todos os ângulos também. Ou seja, o quadrado é equilátero e equiângulo. Já o losango, basta que ele seja equilátero. Não há obrigatoriedade de ele ser equiângulo, ok? Então, o desenho me mostra claramente que eu tenho que ligar A com B, B com C para ser AB um lado e BC ser outro lado. E aí eu percebo claramente que o ponto D vai ter que estar por aqui, nessa região. Então, se o ponto D vai estar claramente nessa região, aí para determinar as coordenadas de D, eu vou usar o mesmo raciocínio de uma questão que eu já gravei uma aula, um vídeo para vocês lá atrás, onde através do desenho fica fácil eu identificar as coordenadas de um ponto desconhecido. Eu fiz o quê? Eu peguei aqui, observando essa reta aqui, esse segmento, eu fiz a diferença entre as abscissas do ponto A e B. Então, qual é a diferença entre A e B? Então, o x do ponto A é 1, menos o x do ponto B, que é menos 2. Então, daqui para aqui tem uma diferença de 3. Significa dizer que daqui para aqui também tem que ter uma diferença de 3, certo? Porque esse lado é paralelo a esse. Então, a diferença entre essas abscissas deve ser mantida nessas abscissas. E aí, 2 mais 3 dá 5. Então, o x do ponto D vale 5. Fiz o mesmo raciocínio para o y do ponto D. Então, a diferença entre as ordenadas do ponto A e do ponto B vale 4, tá vendo aqui? De 1 para menos 3 tem uma diferença de 4. Então, do ponto C para cima vai ter que também ter uma diferença de 4. O desenho não ficou muito bom, na verdade, porque o ponto D estaria aqui, tá certo? Eu marquei no lugar errado, então o ponto D estaria aqui. Então, era para ligar assim, ó. Veja que o desenho fica melhor. Então, o ponto D era para estar aqui, tá certo? Então, porque ele tem coordenadas 5 e 4. Então, olha só, o ponto, a diferença aqui vai ser de 0 mais 4, 4. Então, o y do ponto D é 4. Sendo assim, o ponto D tem coordenadas 5 e 4. E a alternativa 1 diz: a soma das coordenadas do vértice D é 9. E isso é verdade, porque 5 mais 4 é igual a 9. Portanto, a alternativa 1 é verdadeiro. A alternativa 2, as diagonais se interceptam no ponto 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Como é que a gente sabe disso? A gente pode fazer um raciocínio bem rápido aqui, sem cálculo nenhum, que é dizer o seguinte: elas vão se interceptar justamente no ponto médio. Então, quem é o ponto médio daqui? Meio. E quem é o ponto médio daqui? 1,5. Então, 1,5 e meio. Então, a alternativa 2 é verdadeiro. Se você não percebesse esse raciocínio lógico, o que é que você poderia fazer? Você poderia calcular a reta que passa por BD, a reta que passa por AC e depois encontrar a intersecção entre essas retas. Eu fiz isso, até porque a gente vai usar isso na alternativa 4, então eu já mostrei aqui, certo? Mas antes de mostrar isso, eu vou repetir mais uma vez. Como que eu chegaria a essa conclusão aqui sem cálculo? Olha só, elas se encontram no ponto médio. Então veja, quem é o ponto médio? O meio entre 1 e 2 é 3 sobre 2.
E o meio entre o ponto médio entre 0 e 1 é aqui, ó, 1 sobre 2, tá vendo? Então, essas diagonais precisam se encontrar aqui no ponto médio, no y, na diferença aqui do y. Então, de 0 para 1, a diferença é meio, e entre 1 e 2, a média é 1,5. Então, eu poderia observar e já dizer que a alternativa 2 é verdadeira. Mas, como eu falei, qual seria outra opção? Através das diagonais. Então, vamos lá para o cálculo das diagonais. Bom, como a questão ela é grande, ocupa um pouco de espaço aqui no caderno, eu passei para uma outra página. Então, aqui, vamos lá, as diagonais. Então, eu vou em busca das diagonais AC e BD. Aí, eu vou usar o método prático. Então, usando os pontos A e C, chegaremos na reta x mais y menos 2 igual a 0. Usando, para determinar a diagonal BD, eu vou usar os pontos B e D, obviamente. Então, xy, BD, xy. E chego na diagonal x menos y menos 1 igual a 0. Agora, para determinar a intersecção, eu posso somar aqui as duas equações, que eu chamei equação 1 e equação 2. Somando as duas equações, terei x mais x, 2x. Aqui dá menos 3, quando passar para o outro lado você vai ter 3. X é 3 sobre 2. E se x é 3 sobre 2, substituindo aqui, você vai encontrar o y igual a 1 sobre 2. Ou seja, eu já tinha mostrado há poucos segundos atrás que era verdadeiro e aqui está provado, tá certo? Mas o que é que eu disse que serviria para a questão, para o item 4? No item 4 ele disse: a diagonal maior tem a equação x menos y menos 1 igual a 0. Pelo desenho, você percebe que a diagonal maior é a diagonal BD. E olha só, a equação, de fato, é x menos y menos 1. Sendo assim, a alternativa 4 é verdadeira. Tá certo? Agora, a alternativa 8. O que é que fala a alternativa 8? Veja aí no módulo. A alternativa 8 fala que a área é 14 unidades de área. Como é que a gente descobre a área? Usei aqui os pontos, usei todos os seus vértices, tá certo? Então eu fiz 1 e 1. 1 e 1 são as coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, C, D e ponto A novamente. Calculei esse determinante e obtive como resultado 6. Como? Se o resultado é 6 e ele disse que a área era 14, conclusão, alternativa falsa, tá certo? Se a alternativa é falsa, vamos para a próxima alternativa. Aí vamos lá, deixa eu posicionar a câmera melhor aqui. Agora aqui na alternativa 16. Alternativa 16, ele disse: a reta 4x menos 3y mais 5 é perpendicular à reta suporte do lado AB. Ora, para saber se as retas são paralelas, se são perpendiculares, se são concorrentes, lembrem-se que a gente analisa seus respectivos coeficientes angulares. Então vamos lá. Essa reta tem coeficiente angular o quê? Menos 4 sobre menos 3, que dá 4 sobre 3. E a reta que passa por AB? A reta que passa por AB eu fiz ΔY sobre ΔX, chegando ao resultado de 4 sobre 3. Agora, comparando os resultados, concluímos que eles são iguais. E se esses coeficientes angulares são iguais, essas retas são paralelas e não perpendiculares, como ele havia afirmado. Conclusão, a alternativa 16 é falsa. Sendo assim, as alternativas verdadeiras foram 01, 02 e 04. Tudo bem?